Shalom, meus irmãos, graça e a paz da parte de Deus a todos vocês. E hoje a gente vai para um estudo aqui, a gente vai estar refutando aqui uma linha de interpretação. Esses dias eu tenho recebido bastante indicação aqui de alguns cortes de um debate feito aí nas mídias sociais sobre a igreja liberal, né? As igrejas que aceitam relacionamentos homoafetivos, né? Então foi um camarada lá cabeludo, barbudo, que eu nem sei se é mulher, se é homem, e mas é um pastor, né, de uma igreja onde aceita pessoas com o mesmo sexo, né, assim, com relações homoafetivas, para mostrar que a igreja que é inclusa, né? A igreja que ela aceita isso é bíblica. Então é um debate que está aí e a pessoa pegou ali passagens. Eu vi outros vídeos dessa pessoa em podcast, não porque eu assisti. O YouTube acabou indicando o vídeo e eu entrei, mas eu não tenho estômago para assistir. As pessoas pegam as escrituras e bagunçam as escrituras, tá? Então eu vejo que eles pegam ali a passagem que Davi e Jonatas, eles tinham um amor, né, um fraternal um pelo outro, e alguns textos falam que eles se beijavam, que o amor, né, de Jonatas, Davi fala que era melhor do que o amor das mulheres. Eles veem de uma visão carnal, irmão. É horrível o jeito que eles interpretam isso daí, tá? Nenhum rabino, nenhum sábio até hoje judeu entendeu essas palhaçadas. E é isso que eu vou falar aqui, tá bom? Então, Davi e Jonatas, um amor fraternal ou relação homoafetiva? Esse vai ser a base do nosso estudo, tá? O que dizem os rabinos, né, os comentaristas? Como que homens que estudam a Torá há milênios, né? Como que eles têm interpretado isso? Será que algum rabino já chegou a olhar para a passagem de Davi e Jonatas e ver ali uma união homoafetiva? Ou é Satanás fazendo o que ele sempre faz desde o jardim do Éden, que é distorcer as escrituras e destruir as pessoas, tá? Com a sua influência de interpretação errônea dos textos. Se tem uma coisa que Satanás faz, irmãos, desde o início, é distorcer a palavra. Ele distorceu para Adão e Eva, tentou distorcer também para Yeshua, mas assim como ele dava uma interpretação errada, o mestre dos mestres repreendia ele e dava a interpretação correta. Mas tem muitas pessoas que, quando Satanás dá as suas interpretações, eles não questionam, eles aceitam, né, a interpretação do diabo, porque massageia os seus desejos e até fortalece para eles continuar vivendo da forma que eles vivem. Eu não quero nesse vídeo que as pessoas que têm essas relações homoafetivas, não quero que as pessoas entendam que eu vejo como discriminando, porque eu tenho amigos homossexuais, irmãos, que são gente 10 demais, como pessoas maravilhosas. Porém, quando se trata das escrituras, aí fica complicado, porque a gente não é porque uma pessoa é boa, uma pessoa é honesta, são trabalhadoras, né, que elas estão certas, né? As escrituras são as escrituras, não tem como a gente burlar isso. Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui um estudo e vou trazer para vocês várias fontes, tá, de obras judaicas, mostrando que essa interpretação distorcida da Torá e dos textos sagrados, tá, não é compatível com a fé original, tá certo? Bíblica. Irmãos, e para você que chegou aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha nossos vídeos, deixa seu comentário, porque eu estou precisando muito da ajuda de vocês aqui, porque depois que o meu canal recebeu um strike, ele parou de ser entregue, tá?
30 mil pessoas estavam assistindo os meus vídeos diariamente, né? Tinha vídeos que pessoas entravam, assistiam 1.000, tinha vídeos que as pessoas entravam durante o dia, assistiam 10 mil, 10 mil pessoas assistindo o vídeo, né? Tinha 10 mil visualizações, tinha vídeos que em 2, 3 dias batia 60 mil visualizações num vídeo, tá? E quando alguns vídeos não batiam isso, o YouTube entregava muito dos meus vídeos, tá? Então tinha vídeos que tinha 500 visualizações no dia, tinha vídeos que tinha 1.000, tinha vídeo que tinha 2.000, enfim, tava tendo aí uma entrega aí de 30 mil visualizações aí, né, indicando, e ultimamente agora, irmão, é 300, 400, 500 visualizações, quando é muito devido ao strike. Mas se você nos ajudar, continuar compartilhando, comentando, curtindo, eu tenho certeza que a plataforma vai entender que o conteúdo é relevante para a sua vida, tá bom? Então vamos para o estudo aqui. Introdução. Hoje vamos estudar um tema que tem sido muito mal interpretado por alguns leitores modernos da Bíblia. A amizade entre Davi e Jonatas, descrita nos livros de Samuel, é usada por alguns para sugerir que ali havia uma relação homoafetiva. Mas será que é isso mesmo? Vamos ver que os que dizem as fontes rabínicas, a tradição judaica e os comentaristas clássicos do povo de Israel. Tá? Base bíblica. De primeiros que o povo usa, né, muitas das vezes para justificar, é isso daqui, ó. O versículo mais usado para justificar essa interpretação é 2 Samuel 1:26. Leia comigo aí, ó. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Já fala meu irmão. Tu eras muito agradável para comigo, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Olha, irmão, a pessoa quando lê isso na carne, rapaz, agora tem que... A pergunta é, esse amor é romântico ou fraternal? Então, vamos parar aqui. Realmente, Davi, ele externa que havia ali um amor entre os dois. Havia um grande sentimento ali. Davi, ele confiava mais no amor que Jonatas tinha por ele do que no amor das mulheres. E Davi está errado? De maneira nenhuma, irmãos. Tá? Por exemplo, eu conheço um amigo meu que ele perdeu o seu irmão porque a sua própria esposa abriu a porta da sua casa e recebeu os assassinos do seu marido. Ele morreu dormindo no sofá, tá? Mas era esposa, exatamente, era esposa, tá? Só que ela, não sei o trato que ela teve com os inimigos do próprio esposo, que ela, quando o camarada dormiu no sofá da sua casa, ela foi lá e abriu para que os assassinos do teu esposo entrassem e tirassem-lhe a vida desse homem no sofá dormindo. Então, olha só. O amor da mulher, né? Que amor é esse, né? Então é para vocês verem, nem toda mulher tem um amor sincero no esposo. Desse caso que eu estou falando é um, tá? Como é que você vai confiar no amor da mulher? Então, o texto aqui não está falando de nada romântico, irmãos. É algo fraterno. Davi, ele sabia que Jonatas era realmente fiel, tá? Que o sentimento mútuo de amor entre os dois, de um para com o outro, vendo, irmão, entenda que o maior mandamento das Escrituras é o amor. Devemos amar todas as pessoas, tá? Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, amar e receber amor e dar amor é um mandamento, gente, tá? Agora as pessoas têm que, pelo amor de Deus, né? Tem que entender aí como... E só Deus para mudar a mente dessas pessoas. Mas vamos lá. Vamos para as obras aqui, para a gente entender que dentro da visão entre os rabinos e o povo judeu, nunca houve essa interpretação, tá? Os cristãos bagunçam os textos bíblicos por não conhecerem a cultura judaica, tá? E o contexto original.
o contexto histórico original, a mentalidade judaica da época e a mentalidade judaica de como eles viam e como eles narraram esses textos. Poxa, pelo amor de Deus, meus irmãos, né? Paciência. Vamos ver aqui o Talmud, Pirkei Avot 15:5-19, fala sobre o amor puro. Ó, o Talmud Bavili, em Pirkei Avot 5:19, fala claramente sobre esse amor. Amor do quê? O amor, irmão, puro, fraternal, não é um amor erótico, tá bom? De intimidades sexuais, essas coisas. Vamos ver aqui, ó. Todo amor que depende de alguma causa, quando a causa desaparece, o amor desaparece. Mas o amor que não depende de nenhuma causa nunca desaparece. E qual é? Um exemplo, o amor entre Davi e Jonatas. Olha só, então quando um judeu, um rabino, ele vai estudar a Torá, vai estudar as escrituras, eles vão falar sobre o amor e vai entender sobre o amor, eles vão ver que o amor verdadeiro não é a base de troca, irmão. Não é a troca a base de carícias, de ter algo físico ou algo interesseiro, não. É amor, irmão. É sacrifício, é se doar, é realmente ter um sentimento puro com outra pessoa, independente ali, irmão, se é um homem para com um homem, tá? É um amor fraternal, não é algo carnal, tá? É um amor de um amigo para um amigo, de um pai, de um filho, de um pastor para um membro, para uma ovelha, de um talmidim para o seu rabino, de um rabino para o seu talmide, né? Os seus talmidim. Então é assim, é um amor, irmão, que é incondicional. Não é algo que tem a ver com trocas, com barganhas ou essas coisas não, tá? Então quando o Talmud ele vai falar sobre esse tipo de amor, tá? O Talmud Bavili, quando ele vai tratar desse tipo de amor, esse amor que não é interesseiro, Paulo fala sobre isso, né, irmão? O amor verdadeiro não é interesseiro, né? A gente vai ver que o amor é o maior dom que a gente possa ter e exercer, ter na nossa vida e exercer, é o dom de amar, irmão, de se oferecer, né, de se doar de maneira que não é interesseira, que não precisa ter um retorno, tá? Então quando se estuda essa forma de amor sem interesses de ganhar ou de ter alguma recompensa, os rabinos usam como exemplo o amor entre Davi e Jonathan, mostrando esse amor puro. Não tem nada a ver de homo afetivo, tá bom? Fonte, né? Tá na Mishnah, isso que nós lemos, tá? Esse texto mostra que a amizade deles é usada como exemplo máximo de amor puro, sem interesse e não sexual, tá? Então, esses camaradas, essas pessoas estão fazendo uma bagunça danada. Terceiro exemplo nosso, que Rashi, ele faz seu comentário também. Olha só, Rashi ele é considerado, irmão, como o maior comentarista da Torá, tá? Entre os judeus. E a alma de Jonathan se ligou à alma de Davi com amor de alma, como se fosse uma só pessoa. Tá? A fonte aqui está em Rashi, nos seus comentários, sobre 1 Samuel 18:1. Rashi, o maior comentarista da Torá e dos Niviim, né, dos profetas, afirma que essa ligação era espiritual, uma união de propósitos e não carnal. Então eu não sei de onde que esses líderes aqui do Brasil, quando olham para um texto bíblico, né, desse daí, traz uma interpretação vergonhosa dessa, né, respeitando a escolha sexual de cada um. Eu respeito, cada um é livre para fazer do seu corpo o que quiser. Não tenho preconceitos, não tenho nenhum problema. Tenho amigos, irmão, tanto homens como mulheres que são, né, têm seus relacionamentos homoafetivos. Tenho amigos que têm relacionamento com homens. Temos amigos da minha esposa, que são mulheres, que são que são unidas com outra mulher, que são nossos amigos, tá? E vou falar, a gente se dá muito bem com eles são muito respeitosos com a gente, então não é preconceito, tá? Mas nós estamos falando aqui de valores bíblicos. Então, a gente vê Rashi e outros homens, como a obra do Talmud, enfim, outras obras judaicas, irmão, não vê essa interpretação estranha
que estão trazendo aqui das Escrituras, tá? Radak é outro comentarista da Torá também, tá? Do século 13. O Rabino Radak, ele explica que o amor de Jonatas por Davi vinha do reconhecimento da virtude, coragem e espiritualidade de Davi. Jonatas viu em Davi o futuro rei de Israel, escolhido por Deus, e isso criou um vínculo sincero e respeitoso. Ou seja, Radak, ele vai falar que Jonas, ele conhecia muito bem quem era seu pai, e ele sabia que Deus tinha dado o trono a Davi. E mesmo assim, irmãos, ele não sentiu ódio de Davi, porque olha para os irmãos ver, se um rei morre, quem tem que assumir o trono é seu filho, é o príncipe, né? Jonatas, ele não tinha esse sentimento, falou, poxa, era eu para ser rei no lugar do meu pai, mas parece que Deus se agraciou de Davi. Olha só, outra pessoa no lugar de Jonatas iria odiar Davi, porque era pedra no caminho dele, irmão. Mas o amor que tinha, o seu homem tinha um coração tão bom, tão puro, e ele sabia entender tanto a vontade de Deus, que ele sabia que o eterno Deus de Israel, Adonai, colocaria Davi para ser rei, e não ele, tá? E mesmo assim, não mudou nada. Olha só como é que o amor, irmão, o amor no coração de uma pessoa não busca realmente o próprio interesse, como diz Paulo, mas busca, irmão, o que é certo, tá? Então, a fonte aqui sobre isso é Radak, que também é um comentarista, tá bom? Vamos aqui para outro rabino, o rabino Ibn Ezra, que é o rabino Avraham Ibn Ezra, do século II. Ele comenta que o vínculo deles se dá por afinidade de alma, de valores morais, de coragem, jamais por qualquer impulso físico, tá bom? Fonte os comentários do Rabino Ezra, tá, sobre 1 Samuel 18:1. Vamos para outra fonte que então, mais um rabino, tá, que não vê essa presepada aí não, ok? Targum Jonathan, a versão aramaica dos profetas, tá? O Targum, para quem não sabe, o Targum ou o Targumim, ele é o Antigo Testamento na versão em aramaico, já que o texto hebraico, né, é o original do Tanar. Então, o Antigo Testamento ele é original em hebraico, e a não ser o livro de Daniel, que tem muito lido aramaico nele, tá bom? O livro de Daniel. Mas tirando o livro de Daniel, é majoritariamente hebraico o Antigo Testamento, tá? Porém, as versões dos Targumins, Targúmica, são todas em aramaico com comentários, seja da Torá ou seja dos profetas, tá? O Targum é a versão aramaica, assim como a Septuaginta ou Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento, e o Targum é a versão aramaica, tá bom? Então vamos lá, como que o Targum interpreta isso, ó. O Targum Yonatan ou Targum Jonathan, tradução aramaica do texto bíblico sobre 1 Samuel 18:1, traduz a ligação entre almas de Davi e Jonatas como, olha só, e a alma de Jonatas se uniu à alma de Davi como a alma de um irmão ao irmão. Irmão, não tem nada a ver de um homoafetivo. Isso daqui, se você pegar o Targum, que é o Antigo Testamento em aramaico, você não vai ver a mesma expressão que está no hebraico ali, que eles se amavam, que eles choravam e tal, mas ele vai mostrar que ele era um sentimento de irmão para irmão, tá? É algo puro, nada físico, tá? Então a fonte, o Targum Jonathan sobre 1 Samuel 18:1, essa é mais uma prova de que a tradição judaica nunca entendeu esta relação como relação sexual, tá, irmão? Isso daí é coisa dos demônios na cabeça de pessoas carnais. A Bíblia na mão de uma pessoa carnal é perigoso, tá? Assim como o fuzil na mão de uma pessoa que tem o dever de proteger e guardar é uma bênção, um fuzil na mão de um bandido é complicado, tá, irmão? As consequências são sérias, tá? O dinheiro na mão de uma pessoa centrada é uma bênção,
Mas o dinheiro na mão de uma pessoa que usa para o seu bel prazer e a pessoa ama o dinheiro, irmão, por amor ao dinheiro tem muita gente fazendo muita merda por aí, tá? Midrash Rabbah, amizade altruísta. O Midrash Shir Hashrim Rabbah 1:2 usa a relação entre Davi e Jonatas como um exemplo de amizade altruísta e não erótica. Outra obra aqui, tá? O Midrash. Assim como Jonatas protegeu Davi sem buscar nada para si, assim é o amor que o santo bendito seja deseja de Israel. Então, olha só. A Mishnah, olha só que coisa interessante aqui que a Mishnah ela traz, tá? A Mishnah interpreta que o amor que o povo de Israel, que Deus quer receber de Israel, do povo de Israel, essa obra aqui comentando sobre isso, fala assim, é o amor que tinha entre Davi e Jonatas, tá? Porque realmente a gente vê que eles tinham ali, o Jonatas ele protegia Davi, ele não buscava nada para si, tá? Ele não era interesseiro. Então a Mishnah fala, poxa, não seria bom se Israel ou o povo de Deus amasse a Deus desinteressadamente, tá? O amasse sem barganhas, tá entendendo, irmão? Então olha para os irmãos ver como a Mishnah traz essa interpretação, tá? Vamos para outra fonte aqui, Maimônides, o Rambam, sobre ética e conduta. O Rambam, embora não comente diretamente sobre Davi e Jonathan, em sua obra Yehot Deot, Lei dos Comportamentos, descreve a amizade verdadeira como aquela que se baseia em valores espirituais e crescimento mútuo. Isso corresponde exatamente ao que Davi e Jonatas vivenciaram. Então o Rambam Maimônides, que ele também é um grande comentarista e a pessoa que formalizou os 13 princípios da fé judaica, todos os judeus, né, têm um grande apreço por Maimônides, tá? O Rambam Maimônides. Ele fala que o amor verdadeiro é isso daí que tinha entre Davi e Jonatas, irmão. Embora ele não cite, ele não comente, tá? Mas a forma que ele trata o amor é como o Rabino, como o Talmud, é como o Radak, é como Rashi e Ibn Ezra, que também comentaram sobre isso. É a mesma visão, embora ele não cite Davi e Jonatas, mas ele tem a mesma pegada sobre o amor, tá? Que o amor não é interesseiro, tá bom? E isso encaixa muito na visão dos outros rabinos que comentaram sobre Davi e Jonatas. O Zohar, Amor das Almas. O Zohar é outra obra judaica, tá? O Zohar, a principal obra mística judaica, né, da Kabbalah, também interpreta a amizade profunda entre Davi e Jonatas como um exemplo de neshamot, almas, sem nenhuma conotação sexual. Olha só como os comentaristas também do Zohar, as pessoas entendem. Eles estavam ligados no mistério do amor sagrado, a Shaverut Kadosh, amizade santa, como as almas dos justos no Gan Eden. Então, pelo amor de Deus, irmão, a gente não vê nenhum judeu, nenhum rabino, nenhuma obra judaica, seja Mishnah, Talmud, Gemara, Talmud Bavili, Targum, gente, ou os comentários rabínicos, a gente não vê essa interpretação diabólica, tá bom? Aqui tem as referências aqui sobre Zohar 1.8b, tá? Proibição da homossexualidade na Torá. A Torá é clara quanto ao comportamento sexual entre pessoas do mesmo sexo, tá? Levítico 18:22. Com homens não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Vaikra, Levítico 18:22 e Talmud Sanhedrin 58a. Olha só. Se a Torá condena o ato e os rabinos jamais aprovaram, um herói de Israel envolvido nesse tipo de comportamento. Todo mundo está entendendo o raciocínio? Se a Torá condena o ato, os rabinos jamais aprovariam um herói, né, de Israel envolvido nesse tipo de comportamento. Então, irmãos, olha só, os rabinos a gente vê que eles entendem
esse amor puro que existia entre Davi e Jonatas, tá bom? E eles são totalmente contra, eles têm obras, têm Talmud, têm a Torá, que eles sabem que essa união de pessoas do mesmo sexo é abominável perante o Eterno. Agora, como é que eles olhariam para Davi e falar, não, mas Davi pode? Não, de maneira nenhuma, tá, irmãos? Então, conclusão. O que os rabinos ensinaram? A amizade de Davi e Jonatas foi profunda, sincera, espiritual e exemplar, mas jamais homoafetiva. Todos os comentaristas, seja ele então Keorash, Radak, Ibn, aí usamos que o Targum, Midrash, Talmud, Zohar, né? E a ética de Maimônides afirmam isso de forma clara. Olha só, meus irmãos, deixa eu abaixar um pouco aqui a minha imagem para nós terminar aqui. Então vamos lá. Então essa interpretação moderna que tenta enxergar homoafetividade onde há pureza revela mais sobre a mentalidade atual do que sobre o texto bíblico. Ou seja, então essa forma de interpretar moderna, irmão, só mostra que o povo de hoje, eles estão perdidos, tá? Eles estão totalmente perdidos e por isso eles trazem interpretações que eles acreditam que fortaleça a visão carnal que eles estão tendo. Quanto na realidade, dentro do contexto bíblico original, da interpretação original, entre o povo em que essa obra foi recebida, foi passada e ensinada, nunca teve esse tipo de interpretação. Então, pelo amor de Deus, meus irmãos, tomem cuidado com esses tipos de ensinamento para que você não seja contaminado, né, com essas instruções toda distorcida da verdade, tá? Que o Eterno te blinde, né? Te blinde, né? Te blinda a tua mente, que blinda teu coração, que você fique blindado contra esses tipos de ataques espirituais, e é daqui para pior. Por isso eu dou sempre o meu conselho às pessoas: jamais abandone as escrituras, jamais abandone a Bíblia, e ore, jejue, se consagre, se santifique, porque a Bíblia é uma bênção para a humanidade, mas na mão de pessoas carnais, irmão, é um problema sério, tá bom? Shalom, shalom, que Deus abençoe as vossas vidas e até o próximo vídeo, se o Eterno assim permitir. Deus abençoe.